Meus amigos, continuamos os modelos de Frayet. Começamos a semana passada a falar disso e eu vou resumir rapidamente, desenhando o que nós falamos. Ah, mon Dieu. Ah. Alors, já anuncio o programa. Quinta-feira, eu vou começar um assunto complexo e interessante. Hein? A questão das meninas. Eu vou falar das meninas hoje, enfin, não hoje, mas quinta-feira, das mulheres em geral, e depois nós iremos, pouco a pouco, na direção das mulheres grávidas, da sexualidade feminina, e depois da questão dos bebês. Hein? Tudo isso vai continuar na direção da osteopatia pediátrica. Mas hoje voltamos nas coisas básicas que qualquer osteopata, qualquer pessoa que trabalha com a coluna tem que entender uma vez para todas. Eu organizei meu curso a semana passada falando muito, eu espero claramente, da questão dos elementos que são ou comprimidos ou tracionados. Comprimidos ou tracionados. Forças iguais, opostas, uma é centrípeta e uma é centrífuga. Isso deve ser num certo equilíbrio entre os elementos comprimidos e tracionados, que é geralmente chamado de tensegridade. Essa maneira de ver o assunto permite de entender de uma maneira interessante a questão dos equilíbrios biomecânicos do corpo. Porque, primeiramente, você, como osteopata, é como um engenheiro da biomecânica, das coisas que mexem, coisas que se movem. E é importante bem entender a parte absolutamente racional e concreta e baseada na anatomia e na fisiologia da osteopatia. Depois, os elementos mais complexos das tensões finas entre os tecidos, vamos ver isso depois, mas não é o assunto hoje. O próximo assunto, que vai ser um assunto realmente que vai começar a trabalhar com os assuntos mais finos, é quinta-feira, que nós falaremos da esfera da pelve menor feminina. Né? Voilà. Alors, eu apresentei esses elementos nesse quadro de um equilíbrio sofisticado entre os elementos, e eu comecei a apresentar os modelos, não falando diretamente do movimento de vértebras, mas falando dos modelos de músculo. Ou músculos longos, capazes de grande movimento, ou músculos, muitas vezes, peniformes, que eles são destinados a fazer uma posição estática, uma posição sem movimento. Isso cria movimento, isso impede movimento. Importante entender, qualquer açougueiro sabe muito bem a diferença entre isso que no Brasil se chama o músculo e isso que se chama no Brasil o filé mignon. Todo mundo sabe muito bem fazer a diferença. Essa é super fácil a cozinhar. Essa é a base dos pratos regionais,
significa os pratos de pessoas que não têm muita grana e que compram só de vez em quando a carne mais barata, porque ela é mais abundante na vaca ou nos animais e ela não é tão palatável, tão fácil a comer quanto aquele que se chama o filé mignon ou aquele que se chama o músculo. Mas no Nordeste se chama o cozido, é absolutamente delicioso. Na França se chama le pot-au-feu, outras dessas técnicas de pratos. Os pratos tradicionais são pratos que sabem muito bem utilizar todos os recursos da anatomia. E nós, que trabalhamos com movimento, sabemos bem fazer a diferença para uma coluna entre movimento que são essencialmente para manter uma posição e movimentos no qual a pessoa vai fazer grande movimento. Então, uma grande diferença entre esse sistema, que vou chamar 1, e esse sistema, que vou chamar 2. As pessoas que começaram a fazer uma fisioterapia um pouco moderna, nós falamos da Mézières, em particular. Mézières se interessa a duas coisas evidentes. Ele se interessa na questão da continuação muscular, que ela chama cadeia musculares. Ela não fala muito de fáscia, mas hoje não é possível mais de falar de cadeia muscular. Você deve falar de cadeia que associa músculo e fáscia. Portanto, se você sabe falar uma mistura de grego e de latim, você fala miofacial. Mio é grego e facial é latim, tá certo? Então, para impressionar seu paciente, você fala, eu vou tratar sua cadeia miofacial. E o cara é pronto a pagar mais caro. Mas, de toda maneira, se trata de músculos que trabalham juntos. Eu lhe lembro que, essencialmente, o Mr. Kabat, no fim da guerra, justamente, que sabe bem, entendeu bem como trabalhar em reeducação os músculos enfraquecidos pelo síndrome de irritação viral. Você vê, de novo, os vírus, depois da guerra, de irritação viral da corona anterior da medula, que são todos uma série de síndromes, o mais conhecido sendo a poliomielite. Então, Kabat trabalha bem com a noção do grupo muscular, mas ele trabalha muito bem com a noção de espiral. Ele entende bem que o corpo é organizado o tronco essencialmente em duas enrolamento espiral. Se você quer reeducar um membro, um braço, não sei o quê, você deve absolutamente saber trabalhar nessas direções. Essa direção está em rotação interna e essa direção está em rotação externa. Então, essa é a base do enrolamento das fibras e das fáscias nos membros, que é utilizado pelo Kabat com inteligência. E lá você já vê que começa a ter bem 1 e 2, quer dizer, a postura ou o movimento. E para a reeducação, na postura, essencialmente, Bobat, que vai trabalhar com essas questões de músculos tônicos, de músculos da postura, e o movimento será essencialmente trabalhado por pessoas como Kabat. Bom, tudo isso leva a entender que com Mézières, com Kabat, ou com Bobat, ou com as outras pessoas, tem realmente a coluna é utilizada de duas maneiras diferentes. O que Mr. Frayet, nos anos 20, transforma em
funciona. Transforma é uma ideia seguinte. A coluna pode ser utilizada numa postura ou pode ser utilizada no movimento. Se é postura, a questão é de ser econômico, porque vai durar muito tempo. Se é movimento, a maioria dos movimentos são breves, são rápidos. A questão agora não é a economia, é o êxito. Necessita uma questão de equilíbrio e uma noção importante de compensação. Não tem nenhuma importância de equilíbrio, pode ser desequilíbrio. A questão é o gesto. A questão é o gesto eficaz. A questão, o gesto eficaz não é de nada do equilíbrio, etc. Ok. Compensação. Alors, ok? Alors, por isso, eu utilizei a formulação que eu proponho. Eu falo que no sistema 1, eu falo que um sistema que se chama o primeiro modelo, a primeira lei. Eu falo que a partir de uma posição neutra, o que significa que as vértebras são apoiadas no disco, mas não são apoiadas nas facetas. As facetas não são em tensão, nem em compressão, nem em tração. Alors, essencialmente o disco, que é como uma rótula mecânica, então, a partir de uma posição neutra, um desequilíbrio em lateroflexão será compensado com uma rotação oposta. Eu lhe lembro que na convenção, essa ordem, de esquerda para a direita, é a ordem cronológica. A partir de uma posição neutra, sem contato em tensão das facetas, um desequilíbrio em lateroflexão será compensado por uma rotação oposta. Yes? É simplesmente a famosa descrição de uma escoliose. Todo mundo sabe disso. Yes? Agora, se um movimento se produz, ele é forçosamente ou em flexão, no qual todo mundo entende que lá você tem uma situação de tração das facetas, ou em situação de extensão, no qual você entende que é uma situação de compressão das facetas. A partir de uma situação de tração ou de compressão da faceta, ou, se você preferir, de extensão ou de flexão. Extensão é a compressão, a flexão é a tração. Uma rotação será associada automaticamente com uma lateroflexão no mesmo sentido. Homóloga, eu vou escrever assim, homóloga. Eu repito, é nessa ordem. Repito, a partir de uma situação de tensão ou de compressão das facetas, que é produzida ou em flexão ou em extensão, uma rotação será automaticamente associada com uma lateroflexão no mesmo sentido. Você observa bem a ordem, aqui SCR é uma convenção e aqui RS é uma convenção. Aqui eles são desse lado eles são em sentido oposto e aqui eles são em mesmo sentido. Não sei por quê, eu não quero trabalhar esse programa.
Ele está bravo comigo agora. Ah, tá. Voilà. Yes? Alors, esses modelos são formulados por Freyet, que é um osteopata americano, são nos anos 20, mais ou menos, há muito tempo. Alors, já escuto as pessoas falar, é super velho, deve ser absolutamente ultrapassado, etc. Ultrapassado, sua vovozinha, ultrapassada, uma ideia interessante, não importa se ele é antigo ou não, é uma ideia interessante. Alors, isso são os anos 20, mais ou menos. Hein? Nos anos 50, mais ou menos, tem um outro osteopata cujo nome agora me foge da cabeça, que propõe uma terceira ideia, que é uma ideia um pouco complementar, que é, se você tem uma situação de flexão forte ou de extensão forte, forçada, hein? Os movimentos associados possíveis, a rotação ou a lateroflexão, a rotação ou a lateroflexão, serão muito limitados. Okay. Então, isso não é uma coisa extremamente interessante. Significa que se você tem um paciente, vamos começar com uma flexão, que tem uma cifose, uma bela cifose, o cara cifose assim, ele é absolutamente uma boa cifose aqui, todo mundo sabe que ele tem muita tensão aqui nessa região, tem saliência aqui, uma translação posterior aqui, sabe muito bem que essa pessoa tem uma rotação do tronco muito limitada, right? E uma lateroflexão limitada. Isso é bastante evidente. Se você tem um paciente que tem o oposto, por exemplo, que tem aqui uma situação de você vê aqui uma cifose baixa e uma translação anterior entre as omoplatas. Geralmente as pessoas têm uma pequena bossa de bison assim, yes? E ele tem uma cifose baixa. Voilà. Se ele tem isso, eu te garanto, essa pessoa está que nem um pau, todo rígida, e essa pessoa terá também uma rotação e uma lateroflexão limitada por causa dessa região, por causa do encaixamento da convergência muito forte das facetas. Alors, classicamente, a gente fala de 2 modelos de Freyet, e tem pessoas que falam de 3 modelos de Freyet. Tudo bem, entendo, na verdade, a questão é, será que as facetas são ou não são com esforço mecânico? Eu lhe lembro que eu falei, para tudo explicar tudo agora, eu falei de faceta convergente, o verbo vergente é o verter, se tornar na direção de convergente ou divergente. Isso é a palavra correta. Você pode falar, se você prefere, tracionada, o que é a mesma coisa que divergente, ou você pode falar comprimida, que é a mesma coisa do que convergente. Evita esse horrível neologismo chupado do francês e não entendido de imbricação ou de desimbricação, seria entijolar ou desentijolar. Absolutamente horrível. Isso seja com orgulho da beleza da sua língua, herdeira do latim e do grego, como as línguas, uma boa parte das línguas europeias. Ok, então falamos disso. Portanto, e agora o curso dessa semana realmente começa. Portanto, você encontra
uma situação anatômica muito diferente, dependendo dos níveis da coluna. As vértebras são bem diferentes ao nível lombar e ao nível dorsal e ao nível cervical. Alors, quando eu pergunto de desenhar uma coluna, a maior parte das pessoas me desenham uma coisa que parece realmente um fantasma. Hein? Você deve, no seu desenho, desenhar uma aplicação de entender que a estrutura e a função são ligadas. Lá, você tem uma coisa dura, que é um cilindro, que é um corpo que resiste à compressão do peso. Lá, você tem alavancas laterais para amarrar músculos sobre isso. Você tem uma proteção aqui pelas lâminas da parte nervosa que está aqui, a medula, e você tem atrás uma magnífica alavanca para colocar músculos para fazer movimento. Portanto, isso serve a resistir à compressão, isso serve para fazer movimento, e isso serve para proteger a medula, e isso vai servir para fazer o forame intervertebral. Bom, isso é uma estrutura clássica de vértebra dorsal. Falta uma coisa, é que são aqui as facetas. Alors, essas facetas, elas são muito diferentes, dependendo do nível. Se você fala de nível lombar, as facetas são globalmente num plano assim, para sagittal. Se eu te desenho uma lombar simplificada, a gente não vai se complicar a vida, uma lombar simplificada é a mesma coisa assim, lá, mas lá as facetas são assim, vertical, e você vê que elas são um pouco curvas, sim? Como se ela fosse inscrita num cilindro. Você vê, eu te desenho aqui o cilindro vertical. Você entende que o cilindro, o centro desse cilindro, está aqui. Ele não está na vértebra. Portanto, ao nível lombar, os movimentos que são fáceis são a flexão e a extensão. E a variação, que se chama lateroflexão, você entende que a lateroflexão é flexão de um lado e extensão do outro lado. Enfin, compressão de um lado e tração do outro lado. Hein? Você entende que é a mesma coisa. Voilà. Então, ao nível lombar, globalmente, tem muito pouco rotação, mas tem que entender, porque isso que explica todas as técnicas, a rotação, ela vai decomprimir uma faceta e comprimir a outra. Então, uma rotação vai fazer esse movimento entre a faceta. Não é um deslizamento assim, vai ser assim. E você vê que o pequeno barulho que eu fiz com a boca é para simular uma coisa que se chama o estalido, o estalo, que é a passagem na forma gasosa dos gases, o CO2 em particular, que está dissolvido dentro do líquido sinovial. Alors, pode ser chamado de cavitação, é um fenômeno mecânico muito mais complexo do que essa coisa. Simplesmente vamos falar que o CO2 que está dissolvida passa da forma dissolvida à forma gasosa, porque quando você faz esse movimento, você aumenta bruscamente o volume intracapsular e isso cria uma pequena relativa depressão. Exatamente o mesmo fenômeno que você vê numa garrafa de Coca-Cola, quando você tira a tampa, se você tira a tampa, você vai ver o quê? Aparecer bruscamente as bolhas. Essas bolhas, ele estava presente, mas o gás estava numa situação dissolvida, você não via nenhum gás.
E se você diminui, retirando a tampa, se você retira a tampa assim, você vai ver que lá, pouf, você vai criar uma relativa depressão e o gás vai passar da situação dissolvida pela situação gasosa. E esse faz um pequeno barulho. A prova do que eu te falo é que você consegue manipular alguém e fazer barulho uma vez, mas depois você tem que esperar um certo tempo para que os gases e tudo se acalme um pouco e os gases fiquem de novo dissolvidos adentro da articulação. Portanto, repito, ao nível lombar, você quase não tem rotação, mas você tem facilmente flexão, extensão e a combinação dos dois que se chama a lateroflexão. Ao nível dorsal, alors, é muito diferente ao nível dorsal, as facetas, elas são inclinadas num plano a 45 graus, assim. Lá você vê aqui uma faceta e uma outra faceta. Elas são assim as facetas. Bela pequena faceta que permite, assim, claro que vai permitir a flexão, a extensão, etc. Mas quando você vê uma vértebra de trás, que você vê aqui lá, as lâminas lá que você vê aqui, voilà. As facetas parecem assim, elas são nesse plano, como dois pequenos olhos que te olham, e isso facilita todos os movimentos possíveis. Então, a coluna dorsal é um verdadeiro serpente. Você pode fazer qualquer movimento, vai para um lado, vai para o outro lado. Você tem, ao nível dorsal, todos os movimentos possíveis. E é essencialmente ao nível dorsal que a gente encontra os quasimodos, sim ou não? Aqueles que têm uma deformação muito grande da coluna é ao nível dorsal. Yes? Portanto, escoliose importante ao nível dorsal. Bom, lombar. En lombar, você pode ter uma inclinação lateral, mas você nunca terá uma rotação gigantesca, porque não é tão possível. Está claro? Portanto, ao nível dorsal, nós temos rotação, lateroflexão, flexão, extensão, tudo isso é possível. Ao nível cervical, é totalmente uma outra história. Ao nível cervical, vista de cima, você não tem vista de cima, você não tem um belo corpo redondo, lá você tem um corpo que é retangular. Yes ou não? Isso não facilita a rotação de um corpo em relação ao outro, sim ou não? E, segunda coisa, você não tem um processo transverso, você tem globalmente quase dois processos transversos que vêm assim. Tem um aqui e tem um aqui. E que entre os dois tem como uma pequena goteira que vai permitir passar o nervo que sai da medula. Né? Agora você tem, de novo, você já sabe, uma lá e tá. Yes? Good. É com essa famosa pequena goteira aqui. Alors, é uma forma um pouco diferente, mas o que é indispensável entender é que aqui, de cada lado, o corpo tem como uma pequena mão francesa. Você vê minhas pequenas mãos francesas aqui, que seguram as vértebras uma em relação à outra. Portanto, essas mãos francesas que são como uma trilha antero-posterior que eu te desenho aqui, você vê? Yes? Faz como uma cabeça de gato. Yes? Você entende que essa pequena trilha, ela vai se encaixar na outra trilha do... Yes? E aqui você tem um disco, yes ou não? Lá, essas trilhas, elas impedem a torção de uma vértebra em relação à outra. Portanto, ao nível cervical,
se roda para a esquerda, todo mundo vai ser obrigado a rodar para a esquerda. Essa se chama, enfin, imagino que, eu espero que você saiba, o processo em forma de unha, si forme. Repito, não é complicado, porque a gente vai ver as lesões agora, só pode entender se você entende bem a anatomia. Ao nível lombar, a rotação quase neta, ao nível dorsal, tudo, rotação, lateroflexão, e ao nível cervical, torção, niet. Niet torção. Torção significa que uma vértebra gira para um sentido e que a outra vértebra gira para outro sentido, sim ou não? Observe que é isso que se produz numa escoliose. Todo mundo é bem consciente que é uma escoliose, que é assim. A vértebra que é aqui é muito rodada nesse sentido. E a vértebra que está aqui não está quase rodada. Essa vértebra não está rodada, essa vértebra não está rodada, mas aquele docente está muito rodado, portanto, a espinhose que você toca, ela está muito colocada por dentro. É o resultado clássico que é uma escoliose. Quando você apalpa as espinhosas, você tem a impressão de uma curva muito menor do que a curva, você entende? Que é a curva dos corpos. Isso é a curva dos corpos e isso é a curva das espinhosas. Mas vamos pensar, essa não é rodada e essa é super rodada. Então, entre S e S e S, S e S e S e S, você tem uma torção. Porque lá vai ser no outro sentido. Todo mundo está rodando, se eu olho por trás, rodando para a direita, mas você entende que como tem muito menos rotação aqui e aqui do que aqui, você tem bem entre cada vértebra uma torção. Torção que é impossível ao nível cervical. Portanto, ao nível das vértebras da coluna vértebra cervical, nós teremos um movimento absolutamente diferente do resto, especialmente da região dorsal. E não teremos a possibilidade de uma torção de vértebra por vértebra, o que não vai tornar possível uma escoliose no sentido clássico do termo, com lateroflexão oposta à rotação, não será possível de ter uma escoliose ao nível cervical. Alors, eu vejo já pessoas que gritam, tem pessoas que têm duas curvas, lombar e dorsal, e uma inclinação da cabeça. Sim, mas a inclinação não está associada com a rotação oposta. Ao nível cervical, a lateroflexão e a rotação oposta, você vê bem, essa pessoa é feita ao nível cervical superior, entre C0, enfin, entre o crânio, a primeira e a segunda. Você vê que nessa pessoa, como torcicolo, é esse músculo que é capaz de fazer isso. Esse músculo se chama o esternocleidomastoidiano e esse músculo ele se insere aqui no externo, está claro? Mas ele se insere em cima no externo e na clavícula, mas em cima ele se insere no crânio osso occipital. Então, entende bem? Esse movimento, você vê que essa pessoa roda para a esquerda, tá certo? E você vê bem que ela está lateroflexionada sobre a direita. Então, essa situação de pessoa, ela é uma situação
de lateroflexão e de rotação oposta, mas isso se produz unicamente ao nível superior ao resto do pescoço, e a situação clássica quando você olha para seu, quando você olha assim enfin, eu explico assim, se você está com medo de ter uma mancha no seu, na sua roupa, né? Se você acha que você tem uma mancha quando você comeu mal assim, você vai olhar nessa direção. Você vê bem que lá, essa pessoa está bem olhando para baixo, né? Para olhar, enfin, olhando nessa mancha, e você vê bem que para fazer isso, ela está obrigada a flexionar muito. É isso ou não? Está obrigada a flexionar, a rodar e a lateroflexionar para a direita. Enquanto lá, essa pessoa que você veja lá nesse desenho aqui, essa pessoa, você vê que ela tem, é provável, se eu olho de lado, é provável, se eu olho de lado assim, será interessante de ver se ela tem o queixo que é protruso ou não. Hein? Se ela está assim, você entende que essa pessoa está em situação de extensão. Mas esse movimento, vamos chamar extensão, e está lá em cima. Eu vou falar uma lateroflexão para a direita e uma rotação para a esquerda. Right? E a situação de uma pessoa que olha para cima para ver passar, não sei, um avião, não sei, uma coisa que é muito alto. Yes? Aqui você vê que olhar mais para baixo, a seu nível. Você entende bem que é o nível da coluna cervical. E claro que a função principal é orientar os olhos, orientar o olhar. Tá? E você tem globalmente duas maneiras, ou você tem que olhar bem em cima, nesse caso você vai ser obrigado a se inclinar para um lado e rodar para o outro lado, que é feito essencialmente pelo músculo externo cleidomastoidiano. Yes? Ou você olha ao nível mais ou menos de você, e lá você vai utilizar ou uma flexão ou uma extensão para poder olhar a mãos para frente ou olhar para trás de você. Voilà. Então, tudo isso para falar, a orientação das facetas determina os movimentos que são possíveis, e a possibilidade de fazer torção ou não determina o que é possível. Portanto, se eu simplifico tudo, ao nível de uma coluna vertebral, lá, não vou falar de sacro hoje, hein? Já falei muito disso em um outro curso. Yes? Você tem, globalmente, uma zona lá em cima, que são só 3 vértebras, que são capazes, lá em cima, de fazer extensão ou flexão. Yes? É uma questão de utilização, da maneira com a qual está utilizada a translação anterior e o posterior, e lá, lateroflexão e rotação serão no sentido oposto. Observe que eu escrevo no sentido da convenção feita por Mr. Freget. Voilà. Ao nível cervical baixo, alguém que me faz. Tira o microfone. Tira o microfone. Tira o microfone. Todo mundo escuta.
ao nível cervical baixo, hein? C2 até embaixo, você entendeu que só tem uma possibilidade, porque não tem torção possível. Hein? Só tem uma possibilidade por causa dessa presença dos processos funciformes. Então, lá você tem E, o F, R, S. A ordem não é a mesma. Ao nível dorsal, é claro que você tem a possibilidade de escoliose, que são assim, ou eles podem ter também com uma importante quantidade de flexão ou de extensão. Hein? Tem pessoas que têm escoliose com muita extensão. Yes? Mas você tem, essencialmente, também as possibilidades de lesão de ERS ou de FRS. Hein? Eu vou ter que parar aqui para descobrir quem está com o microfone que faz barulho, para poder retirar essa pessoa. É uma pessoa chamada Galaxy A5. Horror! Voilà. Vou voltar de novo, share screen. iPhone, iPad, share. Oh là là, c'est chiant de faire ce truc-là. Voilà, screen rendering. Yes. Oh là là, voilà, stop rendering now. Continue, agora que eu cortei o telefone. Yes. E ao nível lombar, você tem possibilidade de uma escoliose lombar com pouca rotação, porque não tem tanta rotação possível, mas você tem bem. Yes. E lá, geralmente é só isso. E você tem as lesões de RS ou de FRS. Se eu falo a língua de Mr. Frayet, eu falaria que aqui é o sistema 1, que aqui é o sistema 2, que aqui é o sistema 1 e 1, U ou 2. Yes? E aqui é o sistema também 1 ou 2. Alors, nós veremos no outro momento, eu já vi as lesões do sacro, você pode também considerar as lesões do sacro exatamente como essa maneira de pensar, lateroflexão e rotação do mesmo lado, ou em oposição. De toda maneira, isso é possível. Agora, a grande questão, quando você está com seu paciente, que você entendeu isso, que você sabe apalpar, o que será o objeto no outro momento, porque já vejo que eu vou explicar agora o tratamento. Né? É importante entender se você está, quando você apalpa seu paciente, se você está na frente de uma lesão de extensão ou uma lesão de flexão. Porque uma lesão de flexão é globalmente uma lesão de tração. É isso que eu expliquei outra vez. Tração do lado oposto à rotação. Eu repito, uma lesão de flexão, de extensão e uma lesão de compressão do lado da rotação. Alors, como que eu sei que tem rotação? Eu não me complico a vida, eu aprendo a palpar com jeito o meu paciente, sabendo trabalhar corretamente, e eu apalpo sobre essa vértebra que está aqui, que é longe dos meus polegares. Você entende que para comprimir o meu, para comunicar alguma forma de movimento ou escutar um pouco o que acontece, eu tenho que comprimir toda essa pequena parte muscular que te representa como pequenas manchas
de pele de dálmata. Lá você vê aqui, e você vê bem que lá eu estou trabalhando desse jeito com a pessoa. Observa bem, famosa discussão habitual, que minha gravata está colocada em cima do paciente. Bom, eu tenho uma gravata para fazer bonitinho na coisa, mas ninguém trabalha com uma gravata, isso é coisa de americano, não é? Ok? Então, você está bem em cima da pessoa para poder sentir. Alors lá, a palpação da vértebra, por favor, você tem duas maneiras de trabalhar. Ou você sugere, o verbo sugerir, ou você impõe, o verbo impor. Sugerir significa isso é delicado, gentil, você faz uma pergunta. Impor você não consegue bem saber, você apoia com mais força para ver se é duro ou mole. Globalmente, sugerir é o corpo que te responde, e impor é você que compara a sensação que você tem. Francamente, quando você tem um pouco mais de hábito, é melhor apoiar lentamente, esperar, etc. Yes? Alors, essa questão de sugerir, eu lhe sugiro justamente de utilizar o vocabulário seguinte: eu falo mole ou duro. Tem uma certa resistência, mas tem uma resistência tranquila, elástica, flexível, etc., ou uma resistência dura ou dolorida. Né? Alors, você vê que eu falo de movimento, eu não falo de dor, hein? Mas geralmente o duro é justamente a região que tem um espaço. Alors, essa, é claro que se você tem uma vértebra que é assim, numa pessoa que é assim, é claro que desse lado você vai sentir que ela aceita e que desse lado ela recusa, o que vai representar com um vetor muito maior aqui, porque você vê que tem um grande movimento e aqui tem um pequeno movimento possível. Ou, se você preferir, essa vértebra rodou para esse lado. Vamos imaginar que a pessoa está cortada e que a cabeça está do meu lado. Então, isso é o lado esquerdo da paciente. Então, quando eu apoio do lado direito da paciente, eu sinto que é fácil. E do outro lado, com apoio, sinto que é restrito. Isso é o vocabulário mais correto. Mas se você quer, você pode. Na escola eu utilizo isso. Mole ou duro. Voilà. Alors, as pessoas que só pensam em termos de posição, que não conseguir entender ainda que a osteopatia é uma questão de movimento, eles acham que tudo é uma questão de posição no espaço, enfim, essa maneira super primitiva de entender nada, vão te falar, do lado esquerdo existe uma posterioridade, ou processo transverso é mais posterior do lado esquerdo. Bom, globalmente, entendo que rotação esquerda significa duro do lado esquerdo, mole do lado direito. Ou, se você preferir, do lado esquerdo tem uma posterioridade. Eu insisto no fato que você nunca vai fazer um progresso em osteopatia se você não pensa em termos de movimento, aceito ou recusado pelo paciente, e não em questão de posicionamento. Voilà. Bom, alors, essa é para explicar a base da base. Uma vez que você sabe que tem uma rotação, você quer saber se essa rotação está associada com extensão ou se ele está associado com flexão. Nesse caso, pede à pessoa de se colocar numa posição de extensão e lá você vai apalpar essa famosa processo transverso posterior, você vai apalpar. Se nessa posição você entende que melhora, não está tão dura,
que ela aceita nessa posição, você vai falar, essa vértebra prefere a extensão, ou se você prefere, um dos elementos dos movimentos livres dele é uma extensão. Portanto, no caso da pessoa que eu vi, que tem uma posterioridade à esquerda, eu falaria que se trata de uma ERS esquerda. Por que esquerda? Porque a posterioridade e a rotação está à esquerda. Yes? Ou senão, eu posso pedir à pessoa de fazer essa coisa, ou uma coisa mais simples, porque tem pessoas que são capazes de fazer isso. Hein? Mas nessa posição, se você aparte nessa posição, e que você sente que é fácil de novo, é uma vértebra que prefere a posição de flexão, portanto, é uma lesão de FRS de novo esquerda. Yes ou não? Voilà. Galaxy número AS 2017 deve desligar seu microfone. Yes? Portanto, nós estamos numa situação muito simples. Estamos numa situação muito simples, no qual você pode associar a rotação que você descobriu com essa palpação, você pode associar isso com extensão ou com flexão. Oh, genial, eu vejo uma pessoa que segue o curso no seu carro. Well, tá claro? Alors, uma vez que você entendeu isso, tem que entender que uma lesão de extensão é uma lesão que vai colocar essa faceta, isso é visto de trás, hein? Isso é visto de trás, que vai colocar essa faceta em compressão. Isso é uma ERS. Porque você vê isso de trás, mas se você vê isso de perfil, você entende bem que aqui, do lado esquerdo, lá, tem uma super compressão desse lado dessa faceta. Então, a compressão está aqui, do lado esquerdo. Yes? Agora, se você tem uma situação de flexão, de flexão será uma situação no qual você entende bem que as facetas vão ser em situação de tração. Bem, as duas vão ser em situação de tração. Mas aquela que vai ficar mais em tração vai ser a faceta que está do lado, está aqui. Que lá você tem uma tração por causa da flexão, que você vê aqui, isso é flexão, mas você tem, além disso, uma tração por causa da lateroflexão. Essa é muito estirada aqui. Portanto, é bem claro que nessa aqui, que é uma FRS, a rotação está à esquerda, mas a abertura, a tração e tudo, isso está do lado direito. Vou te mostrar. Você vê o... Ok. Isso é vista... Você vê a espinhosa que está aqui. Yes? Voilà. Então, é essa que você vai ter que tratar. Desse lado, se chama uma FRS esquerda, mas a tração está do lado direito. Alors, portanto, tem um bebê que me chama. Hello, baby! Portanto, para essa história, agora, eu tenho absolutamente que ser capaz, para uma lesão de flexão, eu vou ter que comprimir, ou, se você preferir, converger a faceta do lado oposto à rotação. E para uma lesão de extensão, vou ter que tracionar
eu vou ter que diverger a faceta que é comprimida do lado da rotação. Alors, isso vai ser objeto de outra explicações mais complexas, porque eu já terminei a minha hora e eu quero repetir algumas imagens para fixar as ideias. Então, essa semana, já aviso todo mundo que sábado, não tem papo furado que você trabalha. Sábado, de 19 a 20, eu farei uma coisa essencialmente ligada com como ter uma estratégia de manipulação ou de musculoenergia lógica em função dessa ideia de compressão ou de tração. Agora, eu vou passar num outro elemento para poder conversar um pouco da maneira de fazer isso, utilizando algumas fotografias e alguns elementos de reflexão que vai permitir terminar. Eu vou agora passar no meu computador com o meu desktop. Voilà. Voilà. E lá eu vou pedir essa coisa de... Voilà. Alors, uma parte vocês já viram disso. Eu aviso todo mundo deve agora sacar seu celular para tirar uma foto que vai te levar num site sobre o qual tem um glossário. Bom, ele está em inglês, mas não importa. Não me vem que você não fala inglês, aprende a falar inglês. O inglês para o inglês técnico, é mais ou menos 80% de termos latinos. Latinos porque os franceses invadiram a Inglaterra no início do século XII e toda a corte inglesa continuou falando francês durante séculos. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, está nessa tradição. Eu já escutei ela fazer um discurso no francês absolutamente perfeito, é impressionante. Portanto, escuta, a língua sofisticada, a língua dos nobres, a língua também da ciência, depois, é uma língua que é imensamente marcada com as raízes latinas. E nós falamos aqui uma língua latina, que é o resultado da colonização dos romanos, portanto, não é difícil a entender. Alors lá, eu mostro essa imagem, saco uma fotografia disso, você vai ter acesso ao glossário dos americanos de osteopatia e tem tudo para ter um vocabulário comum. Alors, comece com isso, é claro. Hein? Eu falei disso. Senão, os músculos não são isolados. Mas entende que é um pouco mais complicado do que geralmente é apresentado. Você vê que o desenho que está à direita, você vê que tem músculos que não são exatamente em continuidade facial unicamente, porque é como um mito a continuidade facial. Você vê que o pectíneo e o oblíquo externo, eles não são exatamente ligados, tem um osso no meio. Um pouco mais complicado do que imaginar que é um fio que você puxa, aquele papo. Voilà. Bom, lá eu falei disso, da questão do desequilíbrio anterior. Voilà. Isso é importante entender. A maioria dos músculos que constituem o famoso músculo que você compra mais barato no açougue são em situação peniforme. Não sei que língua, isso deve ser italiano. Unipenate. Peniforme, em forma de pena de ave. Essa inclinação representa a possibilidade de um multiplicador de força. E você tem, por causa desse sistema, você tem um encurtamento global muito menor
do músculo do que a situação fusiforme, no qual lá você tem um encurtamento que é igual ao encurtamento da actina e da miosina juntos. Então, esse sistema fusiforme para movimento e peniforme, globalmente, para pequenos músculos, para manter a posição. Voilà. Alors, não esqueça, isso é a famosa síndrome do canguru, que a fáscia hoje é considerada também com a possibilidade de emagazinar uma energia potencial para poder retribuir, dar essa força de novo no passo seguinte. Alors, não é possível de falar de músculo sem falar de aponeurose, de fáscia, que está ao redor, que está nos conjuntos, está até as mais pequenas. E a ideia bem que tem um duplo sistema facial e muscular que é associado, e eu repito que é associado e paralelo. Para de pensar que músculo e tendão são unicamente em situação de séria, na maioria dos casos, especialmente para manter uma posição, para não se cansar muito, eles trabalham em paralelo. Voilà. Isso é um bom exemplo da energia potencial adquirida pelas fibras não musculares, não de face, mas as fibras de carbono dessa vara do cara que salta na vara ou no arco. Eu contei a história do duplo amputado sul-africano que estava doido para competir com os homens no 100 metros raso e a Federação do Atletismo recusou que ele participe porque essa fibra, as próteses dele com fibra de carbono e uma lâmina de carbono tinha uma possibilidade de retribuir uma energia potencial muito melhor do que as nossas pobres fáscias humanas, e teria sido uma vantagem para ele de ter perdido as duas pernas. Voilà. Organização em grupo, e fácil, você vê a intricação muito grande da face do conjunto. Alors, dois tipos de músculo, o músculo realmente fusiforme, bíceps, por exemplo, muito movimento, e outro músculo atrás, que é ele com muito mais fáscia. Muito mais fácil, não é muito bem representado aqui, mas quando você trabalha um tríceps com seu gancho, com seus dedos, você vê que tem uma riquíssima inervação facial e é um músculo que não serve exatamente a mesma coisa. Ele servia no passado aos quadrúpedos a manter alongado o membro anterior. Voilà. Tipicamente, uma musculatura para jogar futebol, para fazer jogo, para fazer movimento, mas uma parte, você vê, o vasto externo, ela contém um pouco mais de fáscia. Alors, os músculos posteriores são cheios de fáscia, semitendinosos, semimembranosos, o nome está. O gêmeo, o seu gastrocnêmio, está cheio de fáscia, de separações, etc., para poder manter uma posição. Eu repito, ou você utiliza o músculo, ou você utiliza a fáscia, ou você pode pedir a fáscia de te retribuir no passo seguinte a energia que ele energia potencial, inercial, que ele acumulou. Voilà. Alors, fáscia colocada na parte mais externa, isso falamos disso. Alors, lá você vê o que é uma torção. Isso é possível. Lombar, dorsal ou pescoço? Não. Pescoço em cima? Sim. Voilà. Alors, a questão vai ser abordada sábado. Vou ter que fazer isso sábado. Repito, quinta-feira será a questão das mulheres. Hein? Voilà. A coisa que quando você tem uma estrutura que está ou tensionada ou comprimida, vai mudar o eixo do movimento. Hein? Bom, alors, relação com o sistema nervoso autônomo, já falei disso.
A presença das costelas, ao contrário do que se diz em todo o livro, limita, mas não limita tanto, porque, na verdade, a posição das cinturas, que necessita uma rotação de um lado e do outro, das cinturas, quando você anda, essa oposição se faz ao nível dorsal, no meio, enfin, a parte um pouco mais baixa, mas tem costelas nesse lugar. Voilà. Alors, situação de compressão facetar com deslizamento posterior na extensão, situação de deslizamento facetar, de divergência facetar e de um movimento para frente do corpo numa situação de flexão. Voilà. Lá, uma situação de lateroflexão e convergência ao nível direito, isso que eu expliquei. Isso uma situação de convergência, de divergência, se você tem uma rotação oposta, isso que é uma situação de escoliose. Voilà. A situação que nos interessa mais é o desenho à esquerda, com uma situação em grupo, eu vou explicar isso sábado. Voilà, isso é uma ERS direito, você vê que tem uma grande convergência à direita, né? E aqui é uma FRS direito também, lateroflexão rotação à direita, e você vê que tem mais divergência do lado esquerdo, né? E bem, o que eu te expliquei, uma lesão de flexão, uma lesão de tração do lado oposto à rotação. Voilà, isso uma outra, voilà. Isso não vou explicar isso porque é como se fala geralmente, mas não é bem explicado a meu ver. Hein? Numa posição neutra de coluna, a, a, a inclinação lateral é associada com uma rotação contralateral. Eu utilizei outro vocabulário porque isso é mais claro. Eu te falo numa posição neutra, espinal, no qual o contato é pelo disco, um desequilíbrio em lateroflexão é compensado com uma rotação oposta, porque é uma questão de equilíbrio, de compensação. Voilà. E o segundo, numa posição de não neutral, tem que explicar o que é não neutral. Contenção, compressão das facetas. As facetas trabalham, modificam o movimento. Hein? Lá, a lateroflexão é associada com uma rotação do mesmo lado. Eu falo também associado. Eu não falo. Sim, eu falo também coupled, hein? Associado. Associado porque não tem outro jeito. A organização das facetas obriga a esse movimento. São as facetas que são que dirigem o movimento. Voilà. E a terceira, hein, quando tem um movimento importante num plano unicamente, os movimentos nos dois outros planos são limitados. Voilà. O disco, não vou falar disco agora, eu falei, voilà. Bom, os testes, a gente vai ver os testes sábado, será melhor ver isso. Voilà. Alors, os testes geralmente são representados. Na França, eu utilizo muito isso. Se chama a Estrela do Menha. Menha é um fisioterapeuta que decidiu fazer medicina depois e que se tornou exatamente o que temos no Brasil, o médico de medicina física. Significa um fisioterapeuta que tem o poder de dar ordens a fisioterapeuta e ter uma série de pessoas que trabalham para ele. E ele tem esse lado um pouco arrogante, o Menio, mas ele escreveu bastante coisas que são interessantes a ler. Né? E ele utiliza esse sistema de anotação. Você vê, não é exatamente uma estrela, mas tem bem 6 direções. Sobre essas 6 direções, ele indica os 3 graus de liberdade no espaço das vértebras, que são flexão e extensão. Segundo grau, rotação para um lado ou rotação para outro lado. E terceiro grau, inclinação lateral
de um lado ou do outro. Então, ele utiliza os pequenos traços que ele faz para mostrar, por exemplo, aqui você vê tem uma limitação em flexão, uma facilidade em extensão, mas você vê que a rotação direita ou esquerda não é muito modificada, portanto, isso poderia ser uma lesão de translação anterior, como eu vou explicar isso sábado, dorsal. Alors, eu vou passar um tempo com isso, com essas imagens. Você vê que os polegares são ativos. Nesse tipo de técnica que eu vou explicar, é o polegar direito da pessoa, aquele que está ao lado do tórax, que está empurrando a vértebra da alavanca superior, porque o cotovelo dela, desse manipulador, está empurrando o tronco dele em rotação, você vê bem, em rotação para a direita. Portanto, se ele empurra o processo espinhoso para a esquerda, para a maca, ele ajuda a fazer essa rotação. Isso é uma técnica que vamos ver. Voilà. Essa técnica é o famoso lumbar roll habitual. Alors, et là, ele tem um contato unicamente sobre a crista. Poderia ser utilizado para manipular a lesão entre o sacro e o ilíaco, mas eu mostrei isso porque se ele inclina um pouco mais a ponta do cotovelo esquerdo dele para a cabeça, ele vai poder criar, eu acho que vocês vão ver, não dá para ver, vai poder criar uma situação de tração axial, de decoaptação e de rotação das facetas que são situadas do lado direito, o lado que é longe da máquina. Isso é uma técnica combinada que associa tração e rotação que vamos ver. Voilà. Lá é uma menina que manipula imagino que isso, ela quer manipular um sacro, colocando o pisiforme dele sobre o elemento que é saliente, portanto, isso seria uma torção para a direita sobre um eixo direito. Voilà. Alors lá, você vê uma outra técnica, você vê os dedos da mão direito do rapaz são agarrados, não é super claro, mas é isso, são agarrados sobre os processos transversos e sobre os processos espinhosos, e o polegar esquerdo dele está fixando o processo espinhoso da vértebra supraadjacente. Então, ele cria tensão com o cotovelo, mais o cotovelo esquerdo, mas o movimento vai ser feito pelo cotovelo direito, que está apoiado na crista ilíaca da pessoa, e ele vai puxar fortemente o processo espinhoso para o teto, que vai permitir criar uma rotação para a direita. Isso é uma outra maneira de manipular. Alors, eu termino com isso porque isso é apresentado como uma receita infalível. Hein? Voilà, o teste de estiramento. Alors, todo mundo conhece a palavra slump. Todo mundo aprendeu a palavra slump, significa estirar. Na verdade, entende que isso é um teste de Lazeg, um pouco sofisticado, mas é importante entender que você não deve manipular globalmente sem ter entendido que a manipulação do elemento vertebral que está em limitação de movimento, essa manipulação deve ser associada depois com um trabalho dos tecidos moles, e lá, que seja bem claro, você estira o nervo, claro, porque o nervo não aceita de ser estirado facilmente, ele vai formigar, mas você estira também todos os elementos faciais e musculares.
Voilà. Eu terminei aqui, eu vou voltar aqui. Voilà. Voilà, foi um prazer estar com vocês. Essa semana me foi pedido de fazer um curso especial para o grupo de campus. Eu farei isso, mas se você quer assistir, não tem problema. Será a continuação dessas duas últimas aulas, chamadas Modelos Pedagógicos de Mr. Freyet. Eu vou insistir mais sobre a questão como você pode manipular, etc. Eu repito que eu não tenho disponível esses dias meu modelo preferido, que é meu sobrinho. Meu sobrinho é a filha dele, porque senão eu filmo as coisas para mostrar de uma maneira mais visual isso, mas também é bom que você segue desenhos que obrigam um pouco a se representar as coisas, talvez é mais eficiente. Então, quinta-feira, 8 horas da noite, nós falaremos de anatomia e de funcionamento da pelve menor feminina, para poder continuar um certo tempo com isso e depois a sexualidade, os bebês, etc. E sábado de 7 às 8, eu vou continuar de uma maneira um pouco mais prática sobre os testes e entender bem como funciona, como você consegue manipular. Muito obrigado pela gentil atenção. Obrigado de ter deixado seus telefones desligados, que isso me distrai. E um abraço e um beijo. E hasta luego, amigos. Hasta jueves e sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fio. Um abraço. Obrigado. Abraço, abraço. Tchau, tchau. Grande, Felipe.